Agora, gente, um assunto importantíssimo. Eu sei que eu tenho muitas avós assistindo. Segura aí, vovó, porque você vai gostar desse papo. Mas temos também mamães assistindo e alguns papais. A gente vai falar de ansiedade nas crianças. Você sabe que estamos vivendo a geração de maior ansiosos que o Brasil já teve. E a ansiedade também pode afetar as crianças, e tem afetado. E muitas vezes de forma silenciosa. Hoje a gente fala sobre os sinais que muitos pais acabam ignorando por parecerem apenas fases ou comportamentos normais. Reações desproporcionais, medos excessivos, dificuldade para dormir ou até dores físicas recorrentes. Elas podem ser, na verdade, pedidos de ajuda. É o pequeno pedindo socorro. Para explicar sobre esse tema tão importante, recebemos Pamela Dias, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano, autora da coleção Super Leitores, que desenvolve superpoderes emocionais nas crianças. Gente, ela desenvolveu um trabalho que eu fiquei encantada. Quando eu vi, eu disse, Pamela, eu preciso mostrar tudo isso para as nossas telespectadoras. Preste atenção, porque eu tenho certeza absoluta que você também vai amar conhecer essa maravilhosa Pamela Dias. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho lindo. Vamos sentar aqui, Pamela. Eu quero entender melhor e poder mostrar mais um pouco do seu trabalho para quem está nos assistindo. Primeiro, parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. Depois eu vou mostrar a coleção dela. Super Leitores é algo que vai transformar, eu digo, não só as nossas crianças, mas o nosso mundo, porque Perfeito. Com crianças mais felizes a gente vai ter um mundo melhor, né? Perfeito, e a ideia do projeto é justamente essa, é mudar o mundo, né? Começando pelas crianças. Maravilha. A gente tem muito pai e mãe ansiosa. Pai e mãe ansioso faz filho ansioso? Faz, literalmente faz sim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender, né, o que é a ansiedade, né? A ansiedade na criança é quando a criança, ela vive no futuro, ela vive pensando no que vai acontecer. E essa vida agitada, a vida agitada dos pais, muito uso de tela, tudo isso contribui aí para a ansiedade, né? Da mesma forma que depressão é quando a gente vive no passado, pensando no passado, no que aconteceu no passado, a ansiedade, a criança não vive o presente, ela vive pensando no que vai acontecer. E muitas vezes isso é um desafio para os pais, né? Porque não sabe o que fazer, não tem uma ferramenta ali para ajudar a criança nessa missão. E a ansiedade, ela é um estado emocional que tem diversas emoções, como medo, insegurança, e essas emoções, elas causam diversos sintomas ali na criança, né? Então, o que a gente pode fazer como pai? Eu também tenho uma filha, a Manuela, que tem 2 anos, inclusive ela foi a inspiração para eu criar todo esse projeto, mas nós pais, o que nós podemos fazer, né? Como que a gente pode identificar ali se tem algum sinal ali na criança em relação à ansiedade, né? Então, verificar os comportamentos dela, se ela está com muito medo, muito nervosa, porque tudo isso é como você falou, né? Muitas vezes é um sinal de ajuda, né? E a criança, diferente da gente, ela não sabe ali como expressar os seus sentimentos, né? É por isso que entra a inteligência emocional. Ela não sabe ali como ela vai falar que está com raiva, ela não sabe gerenciar aquele sentimento, né? Então, os pais têm que observar esses sinais, tanto comportamentais quanto no corpo também. Até porque são sinais que a gente pode transformar, né? O que está acontecendo ali de ruim ser transformado em algo bom, porque se a gente não trata essa ansiedade, o que vai acontecer? Ela vai crescendo, né? E aí lá na frente vem os problemas na escola, problemas de comportamento, problemas de às vezes até mesmo assim, ser influenciado por amigos, porque a gente não está notando a criança. Perfeito, perfeito. E a ansiedade, como eu falei que ela é um misto de várias emoções, né? A emoção, ela aparece na pele, né? Então, a criança ali muitas vezes está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça que não passa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes é a emoção ali, né, se aflorando. Então, a gente tem que ficar muito atento aos sinais. Às vezes, a criança fala que não quer ir para a escola, não quer ir em determinado lugar, numa festa. E por que acontece isso, né? Muitas vezes ela está ali sofrendo bullying na escola e o pai não sabe. E aí, como eu falei, a ansiedade, a criança vive pensando no futuro, né? Então, ela não quer ir para a escola, não quer
enfim, ela não sabe ali como gerenciar isso, né? Agora me fala, aí com os superleitores você consegue ajudar essa criança a perceber o que está acontecendo com ela, é isso? Sim, sim. Mesmo que ela tenha pouca idade, bem novinha? Sim, sim. A ideia da Superleitores nasceu justamente para isso, né? A criança, a inteligência emocional como um todo, ela tem que ser aprendida, né? Você tem que ali ensinar essas habilidades para a criança. Então, ela tem que aprender a reconhecer as emoções, a como ela vai gerenciar essas emoções, como ela vai voltar por presente, né? Quando ela vier esses pensamentos, esses sentimentos. Então, nós desenvolvemos uma metodologia, né? Então, na nossa metodologia, a gente ensina o passo a passo ali para a criança, né? Então, todos os nossos livros contam com uma história, igual esse livro aqui é um dos que eu adoro, que ele chama... Lívia e as Vozes do Coração. Exato, Lívia e as Vozes do Coração. Esse livro, ele trabalha muito essa parte do gerenciamento dos pensamentos, né? Todo mundo tem aquelas vozes boas e as vozes ruins que a gente tem no dia a dia, né? Então, aqui a gente tem uma história, a gente fala de uma forma muito lúdica para a criança, trazendo a bruxinha, trazendo a fadinha. E aí a gente vai contando a história para a criança e se Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui para essa câmera. Quem tá aí, Carlinhos? Olha aqui, gente. O livro é da Pamela Dias, com a ilustração do Cauê. E, na verdade, é um livro de história, mas que tem um material de suporte para os pais praticarem. Exatamente. E desenvolverem essa sensação, essa percepção clara nas crianças em relação aos sentimentos que elas vão tendo, é isso? Exatamente. Na história, a criança vai se identificar ali, né, com a narrativa. Então, nós temos toda uma metodologia ali para realmente a criança entender a linguagem. E nas atividades, a criança, nós propomos ali para a criança fazer aquelas habilidades, desenvolver aquelas habilidades. Então, reconhecer as emoções, ela falar, que é trazer a consciência para ela, né? Qual que é o pensamento que ela está tendo? Quando ela tem esse pensamento, qual é a emoção que ela sente? Porque, às vezes, a criança não sabe juntar tudo isso, né? Então, ela fazendo tudo isso, ela vai desenvolvendo essa habilidade, vai ficando ali, né, no subconsciente dela. E quando ela cresce, ela aprende a lidar com tudo isso. Porque a inteligência emocional não é a gente falar, a criança não vai ter raiva, não vai ter medo. Essas emoções, elas estão no nosso dia a dia, né? A ideia é justamente ensinar para a criança como que ela saber que vai ter na vida dela essas emoções e como que ela vai gerenciar essas emoções. E ela vai aprender a se autorregular em relação a essas emoções. Exatamente. Eu estava falando com a Pamela, eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as mães querem o melhor para os seus filhos. Só que, às vezes, nos faltam ferramentas. Exatamente. Né? A gente sabe que não pode deixá-los na tela por muito tempo. Exato. A gente sabe que é necessário atenção, Exato. Observar, reconhecer, acolher. Mas, às vezes, a gente fala, mas de que forma eu vou fazer isso? Quer dizer, ela desenvolveu um método fácil, com exercícios práticos para você colocar em prática no seu dia a dia. Então, você pode chegar do trabalho, mesmo que você não tenha muito tempo, falar, vamos à hora da nossa historinha? Exato. E depois faz as atividades. Perfeito. 10 minutinhos por dia e toda a nossa metodologia, ela é pautada em neurociência, é literalmente como o cérebro funciona, né? E do 0 aos 12 anos é a janela de ouro na criança, né? Tudo que ela aprender ali dentro dessa fase, ela vai levar para o resto da vida. E o que ela não aprender, ela vai ter dificuldades lá na frente. Então, nós ensinamos a criança como se posicionar, como falar não, ensinamos a falar sobre mentiras. Gente, eu já quero essa coleção Superleitores para os meus netos, porque isso é maravilhoso. Sim, porque como vó, a gente também quer o melhor, né? E aí, se a gente pode... Porque isso também pode ser aplicado, por exemplo, na casa da vovó. Perfeito. Eu posso ler com o meu neto, Pode. posso fazer uma atividade com ele. Ainda mais agora nas férias, né? Que as mães não sabem o que vão fazer com as crianças, né? Pode sim. E é tudo, assim, muito prático, sabe? Porque a gente entende que, às vezes, a mãe quer ensinar aquilo para o filho e não sabe como. E muitas vezes nem ela tem essa habilidade, né? Então, ela fica pensando, como que eu vou fazer isso? Então, a gente fez um material para ser um material prático ali, com atividade no dia a dia, que não precisa de muito tempo e que realmente vai ter uma transformação ali na criança, né? Que máximo. Nessa coleção Superleitores, a gente tem vários livros como esse daqui? Sim, são mais de 30 livros, cada um aborda uma habilidade, né, que nós falamos que são os superpoderes para as crianças, né? Então, habilidade de gestão das emoções, nós ensinamos a criança a meditar, nós ensinamos o poder das referências, né? Hoje em dia,
a nossa geração, né, não sabe o que é ter uma referência boa e como que isso impacta a vida dela, né? Então nós mostramos isso para ela, o poder das referências, mentira, abordamos temas também como autismo, TDAH, temas que não são muito falados, né? Racismo, empatia. Então, literalmente, a criança vai ter um superpoder para a vida ali, né? Que ela vai levar para a vida e vai ter um sucesso profissional, vai ter um casamento adequado, né? Por quê? Porque ela vai saber lidar, vai saber se posicionar, vai saber ter segurança nela mesma, né? Fantástico. E o mais interessante é que nós adultos vamos ter todas as ferramentas para trabalhar isso nos pequenos. Porque tudo que a gente quer é vê-los felizes, né? Sendo bem desenvolvidos. Perfeito. Como seres felizes e com capacidades aí para lidarem com todas as adversidades do mundo. Então, gente, é a ferramenta completa. Eu amei. Meus parabéns mais uma vez. E eu quero te convidar para participar com a sua pergunta. Às vezes você está assistindo A Vida Melhor querendo saber algo mais sobre essa coleção Super Leitores, sobre o trabalho da Pamela Dias, que está tão focado aí na meninada, né? Então eu vou pedir para a produção, chegando pergunta, já coloca aqui na tela. Se já tiver, coloca aqui no nosso videoall. A gente vai continuar conversando, porque realmente eu quero que isso toque o seu coração para que você comece a agir de forma intencional com seus filhos. Ser intencional é mais do que necessário no mundo que é intencional com coisas ruins. A gente tem que ser intencional com aquilo que a gente reconhece que é bom e que vai transformá-los em seres melhores, tá bom? A Isadora Mendes está dizendo assim: minha filha rói a unha. Eu também tinha esse comportamento quando eu era criança. Será que isso é um sinal de ansiedade que eu tinha e ela também tem? Com certeza, pode ser, né? O que acontece? A criança, como eu falei, ela não sabe expressar suas emoções, né? Então, se a criança está com raiva, com medo, insegura, ela não quer ir, muitas vezes ela simplesmente não sabe falar, olha, eu estou com medo, olha, eu não quero ir. Então, é o sinal que o corpo dá, né? De roer unha, muitas vezes a criança volta a fazer xixi na cama, ou muitas vezes a criança já desfraldou, volta. Por quê? Porque justamente é a forma que ela tem de se comunicar. Né? Então, quando você nota na sua prática de trabalho a mãe aplicando esses conceitos, ou o pai, ou qualquer familiar, aplicando esses conceitos do projeto Super Leitores, você já tem o retorno de que essa criança tratou essa ansiedade? Ficou melhor? Sim, inclusive o projeto Super Leitores está em diversas escolas, né? Nós estamos entrando agora em algumas escolas públicas também. Estamos fazendo esse mapeamento e nós já temos o feedback dos professores, né? Na mudança do comportamento das crianças em sala de aula, né? A mudança do comportamento de ter mais foco, ter mais atenção, diversas mudanças. Então eu falava assim antes, assim, a inteligência emocional não se aprende na escola, mas hoje, graças aos Super Leitores, já se aprende na escola também. E muitas vezes a gente acha que a inteligência emocional não aprende algo nato. Na verdade, não. A gente precisa educar os nossos pequenos, né? Hoje eles já entenderam que a inteligência emocional é tão importante quanto matemática, português, porque não adianta nada. Quantas pessoas vocês já viram aí, né, com currículo debaixo do braço e não sabe negociar, não sabe conversar, não sabe lidar ali no dia a dia, né? Então, hoje em dia, a inteligência emocional está entrando forte nas escolas e nós temos relatos assim incríveis de mães assim que falam, olha, mudou a vida da minha família e da minha casa. Que coisa boa. A Eva Rocha diz assim: minha neta de um tempo pra cá começou a comer cabelo. No começo pensei que era uma mania, mas agora estou preocupada. A Super Leitor, na verdade é o projeto, a coleção Super Leitores, né? Ela colocou Super Leitora. Pode me ajudar? Sim, com certeza, com certeza. Como eu falei, os nossos livros, eles foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, neuropsicólogos, todo pautado em neurociência. Então, a criança vai aprender ali a gerenciar o seu comportamento e as suas emoções. Então, a sua neta vai aprender ali, a entender ali o que está causando qual é o motivo, né, que está fazendo ela fazer isso. Então, aqui, esse material é uma ferramenta incrível, inclusive em muitos consultórios de psicólogos, pedagogos, tem o nosso material, porque ele é justamente essa ferramenta que muitas vezes o pai não sabe ali como conversar, a forma de falar, né? Então, o material vai direcionar para sim ajudar a sua criança. Ai, gente, eu queria que todos vocês tivessem esse material.
Eu falei com a Pamela, olha, esse é um material que eu vou levar para minha vida, assim, aplicar com os meus netos e falar para minha nora que já faz um trabalho lindo, mas que com certeza vai ficar encantada com esse material, com a minha filha, porque é assim que a gente vai vê-los prósperos, emocionalmente e financeiramente, já que a gente vive no mundo capitalista. Como a Pamela Dias falou, não adianta ter inteligência nas outras matérias que são as convencionais se não tiver inteligência emocional. Que coisa linda esse trabalho. A Letícia Vilela diz assim, minha filha reclama que minha neta está mal criada, chora à toa e não para quieta. Como introduzir essa leitura na rotina da minha neta? Perfeito. Eu vejo muitas mães, né? Porque o que acontece, né? Tem uma idade, minha filha mesmo está com 2 anos, a idade da birra, né? A criança fala não, não quer. E aí eu vejo que muitas vezes a mãe quer introduzir o livro, mas a criança não chama atenção, não fica interessada, né? E o nosso material, ele foi criado justamente com isso. Então, todas as ilustrações, o estilo das letras, o tanto de texto, tudo isso foi pensado de uma forma para que a criança, ela se interesse por aquilo, né? Então, toda a narrativa, as histórias, elas trazem elementos que a criança vai se conectar. Então, tudo isso é um formato pensado, não é só um livro que vai lá, escreve, não, é um livro pensado do começo ao fim, para justamente trazer a criança para dentro, né? Fazer a criança se interessar, fazer a criança querer fazer. Todos os nossos livros, a gente tem também uma gamificação aqui, né? Que a criança ganha um cardzinho quando ela completa tudo isso. Então, tudo isso é uma metodologia que vai atraindo a criança, né? A criança tem que estar atraída, senão ela não vai querer ler. Para crianças de que idade? Todos os livros são de 0 a 12 anos, mas alguns livros, por exemplo, as atividades, a gente tem uma coleção também de educação financeira, é a partir dos 5. Então, cada livro ali vai ter uma idade específica. De educação financeira, que incrível. Tem, educação financeira, que é algo também bom, que... muito importante. Educação financeira não é só sobre matemática, né? É sobre comportamento, né? Como a criança vai lidar com dinheiro, com crenças, lidar da forma saudável com dinheiro. O comportamento começa na emoção, né? 100%. Comportamentos ruins nas emoções mal resolvidas. Exatamente, 100%. Maravilhoso. Olha, vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Letícia. Manuela. Queria saber se a dificuldade para dormir e os pesadelos frequentes podem indicar ansiedade, mesmo se a criança parece alegre durante o dia. Sim, com certeza. Esse comportamento é um dos indícios, né, que a criança está sofrendo ali de ansiedade. Muitas vezes a criança dormia normal ali, geralmente, e começa a ter pesadelo, começa a não dormir mais ou começa a dormir muito. Como eu falei, a ansiedade é a criança pensando no futuro. Então, muitas vezes ela está preocupada ali no que vai acontecer no outro dia na escola, ou que ela vai ter que ter uma conversa ali com alguém difícil. Enfim, a criança não sabe lidar com tudo aquilo. E aí a ansiedade se manifesta nesses tipos de comportamento. Pode ser sim. Perfeito. Obrigada, Manuela, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela. Gente, vamos tratar a ansiedade dessas crianças. Esse é um projeto lindo. Meus parabéns mais uma vez. Estou encantada. Yasmin Ferraz diz, boa tarde, quais são os sinais mais fáceis de confundir com preguiça ou manha, mas que na verdade são ansiedade? Olha, o que acontece, né? Muitas vezes, como eu falei, a ansiedade se manifesta em comportamento, no físico, em perguntas. Realmente é uma linha muito tênue ali para você saber o que é uma manha, o que é uma ansiedade. Mas a dica que eu dou, né, é para os pais estarem atentos, né? Porque não é só um sinal específico ali, né? Então, por exemplo, o que é preguiça? Muitas vezes a criança não consegue sair, não consegue fazer, a criança quer e ela não consegue, né? O corpo dela ali não deixa. Então, assim, os pais têm que estar atentos a diversos sinais, conversar, fazer perguntas, porque muitas vezes a criança não vai conseguir falar. E a pergunta certa, né? Exatamente. No livro tem, assim, para os pais também entenderem que tipo de pergunta eles precisam fazer? Tem sim. Na nossa guarda aqui de atividades, nós especificamos ali, tem algumas perguntas. Inclusive, nosso material acompanha um manual. Deixa eu te perguntar, cada livro vem com uma guarda dessas? Cada livro vem com uma guarda dessas. Então, por exemplo, eu leio esse daqui, Lívia e as Vozes do Coração. Aí aqui são as perguntas, as atividades referentes a esse livro. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Ah, que joia. Então é um material bem direcionado ali mesmo para justamente ajudar ali do começo ao fim o papai. O papai, a vovó.
Incrível. Deixa eu ver, temos mais perguntas? Se tiver, já acabou o tempo? Ah, que pena. Gente, eu me empolgo mesmo. Quando eu vejo coisas assim que podem deixar o mundo melhor, eu gosto mesmo de levantar essa bandeira, porque a gente vê tanta coisa ruim e fica tão preocupado, e eu digo que não existe necessidade de preocupação se não tiver uma ação. Perfeito. Ficar preocupada à toa não serve para nada. Mas está preocupada com o futuro dos seus netos, está preocupada com o futuro dos seus filhos, então vamos agir. Superleitores sem dúvida, uma atitude de inteligência que vai gerar bons frutos. Meus parabéns, Pamela. Ai, obrigada. Deixa eu só dar um beijo na Pamela, porque eu acho que eu não te dei um beijo, não te agradeci. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, viu? E tomara que todo mundo compre essa coleção. Amém. Né? Porque eu sei do seu propósito. O propósito da Pamela é transformação real, tá? Obrigada. E que a gente tenha crianças felizes. Obrigada.